Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. É muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem dirigido nossas vidas e nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. A Bíblia que nos fortalece, que nos guia, é o manual prático de vida para que nós vivamos segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, onde essa mensagem fica gravada para que você possa meditar, para que você possa transmitir a outras pessoas, para que você possa também comentar, deixe seu like, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. A todos vocês que nos acompanham, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês e cada família que vocês representam de um modo muito especial. Hoje, nós temos um dia de reflexão. 2 de novembro, um dia de reflexão, um dia especial de reflexão a respeito da vida, do significado da vida, de como nós conduzimos a nossa vida e de como nós compartilhamos essa vida com as outras pessoas segundo os propósitos de Deus. Como você tem pensado a respeito da sua vida? Como você tem conduzido a sua vida? Você tem permitido que o Espírito Santo te conduza com sabedoria, discernimento e direção espiritual segundo a palavra de Deus? Você tem alcançado a felicidade que você procura? Você tem alcançado as realizações, as conquistas? Você tem conseguido superar as suas decepções, as suas adversidades? Salomão, ele fala que é melhor ir à casa onde há luto do que aonde há festa. Ele diz isto porque aonde há luto, as pessoas fazem uma boa reflexão a respeito da vida. Aonde é festa, é importante também que nós tenhamos festas, que nós compartilhemos nossas felicidades, que nós festejemos as nossas conquistas, mas onde há festa, se pensa pouco a respeito da vida, da própria vida, a respeito do passado, a respeito do futuro, a respeito daquilo que pode ser transformado, aquilo que precisa ser melhorado em nós. Normalmente, isso acontece quando nós pensamos no luto. Quando nós pensamos nessa relação de vida e morte, nós temos que voltar o nosso pensamento para o Criador. Deus nos criou para a vida eterna com Ele. Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou, como diz Jesus em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância não é apenas sobreviver. Ter vida com abundância é você viver com alegria, com felicidade, com realizações, com conquistas, é você construir uma boa família, ter uma boa vida conjugal. Se você optou por viver sozinho, que você conquiste, almeje a sua felicidade dentro da integridade, da moral, da ética, do respeito. E também isso vale, claro, né, também para aqueles que foram para o casamento, para a vida conjugal, e na sua vida conjugal desenvolveram uma vida matrimonial. Algumas pessoas têm dificuldade em conhecer ou distinguir essas duas palavras. A vida conjugal é quando você vive com o cônjuge. A vida matrimonial é quando o cônjuge tem filhos e aí abre a matre, né? A matrimonial, a madre, a mulher se torna mãe.
E ali o casal passa a ter uma vida matrimonial. Deus nos deu opções de vida para que nas nossas diferenças, nas nossas diferenças de personalidade, de caráter, a nossa maneira de ser, que nós possamos escolher a direção que temos para a nossa vida, mas que nessas escolhas nós sejamos felizes. E aí eu volto à pergunta novamente, a sua reflexão, a minha reflexão. Você tem sido feliz nas suas escolhas? As escolhas que você tem feito na vida têm promovido mais vida dentro da sua vida? Ou acabam produzindo morte, decepção? Quando nós pensamos a respeito de vida e morte, nós temos que ver o aspecto bíblico a respeito do propósito de Deus para a vida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o texto diz que Deus, ele nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Depois, no versículo 27, que ele reforça essa ideia, ele fala: criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. No capítulo 2 de Gênesis, Deus apresenta uma forma um pouco mais detalhada de como foi feito esta criação. E ele diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus nos moldou a partir do pó da terra, soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Essa expressão do sopro, né? O vento, o sopro que nos dá vida, na expressão hebraica ruach, que é a relação que nós temos com o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos dá vida, é Ele que nos mantém vivos. E é Ele que nos dirige, nos concede sabedoria e discernimento para como vivermos melhor segundo os propósitos de Deus em nós. Deus soprou em nossas narinas o seu próprio espírito de vida. E esse espírito nos tornou alma vivente, nos tornou uma pessoa viva, à sua imagem e à sua semelhança. A questão é que, diante da corrupção do pecado, diante de deixarem crer na palavra de Deus, diante da sua postura de busca de independência, de autonomia, de separação de Deus, Deus, ele deu uma ordem para o homem e a mulher que foram criados ali no Éden, e esta ordem é para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque não sabiam ainda ter discernimento entre um e o outro. O conhecimento liberta, e existe uma crítica filosófica falando por que a árvore do conhecimento foi proibida. Será que Deus não queria que nós fôssemos libertos do cativeiro em que ele colocou? É claro que não é isso. O Éden não era um cativeiro. O Éden era um lugar, como o próprio nome diz em hebraico, um lugar de delícias, um lugar de manutenção de vida, um lugar onde há mantimento físico e espiritual, um lugar onde há a presença de Deus. Ele não é uma prisão. Nós não estávamos, o homem e a mulher não estavam aprisionados num lugar pela falta de sabedoria. A questão é que eles já haviam conhecido bem, e no desenvolvimento da maturidade humana, o mal seria apresentado para eles de forma que eles pudessem discernir entre o bem e o mal, escolher o bem e desprezar o mal, assim como é o propósito de Deus para cada um de nós hoje. Mas, ao vir o inimigo de Deus, Satanás na forma da serpente, e colocar dúvida na mente humana,
Este homem e esta mulher, agora duvidando de Deus, eles foram e desobedeceram. E este duvidar de Deus é o que nós chamamos de pecado, é errar o alvo fixado por Deus. Dentro da construção da unidade que Deus nos criou com Ele mesmo, a sua imagem e a sua semelhança, Ele soprou o Espírito dentro de nós. Ele soprou nas nossas narinas o seu fôlego de vida, o seu próprio Espírito, e é esse Espírito que nos mantém vivos desde o início da criação. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 6, nós observamos que a maldade do ser humano havia crescido demasiadamente. E quando o texto fala em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que fala a respeito da história de Noé, e o texto diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, porque Noé andava com Deus. Esta é a vida que Deus propõe para todos nós, que nós andemos com Ele, que nós estejamos com Ele. E para aqueles que não querem andar com Deus, para aqueles que não querem continuar com Deus, Deus mesmo assim continua sustentando pelo fôlego de vida, pelo seu espírito que atua em todo ser humano, para que todos nós tenhamos a oportunidade de reconciliação com Deus no período da nossa existência, no período da nossa vida que foi limitado por Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o texto diz assim, o próprio Deus dizendo: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Deus limitou a idade humana para que nós não vivêssemos eternamente em pecado, mas dentro dessa limitação, ele nos deu longanimidade, ele nos deu um tempo longo para que nós tivéssemos a oportunidade de reconstrução, de regeneração, de voltar para ele, para que nós sejamos felizes, para que nós tenhamos as boas conquistas, para que nós tenhamos discernimento e sabedoria espiritual para desprezar o mal e viver o melhor do que Deus tem preparado para todos nós. Para você, para a sua vida conjugal, para a sua família, para os seus projetos, para os seus sonhos, para as suas realizações. Deus tem o que há de melhor para você. Mas Ele deu um limite para que nós escolhamos. Este limite não quer dizer que todos vão chegar até lá. Tem pessoas que vivem mais, tem pessoas que vivem menos, porque todos nós estamos sujeitos à morte devido à corrupção do pecado. Dentro desta perspectiva de vida e morte, quando nós nos reconciliamos com Deus, quando nós nos voltamos para Deus, mesmo que pelo pecado nós temos que passar pela morte, nós temos a garantia da ressurreição em Cristo Jesus. Deus, tendo a sua misericórdia, achou graça em cada um de nós, como o texto diz aqui em Gênesis 6, 9, que Noé era íntegro entre os seus contemporâneos. No versículo 8 fala que Noé achou graça diante de Deus. O que é achar graça diante de Deus? É ver que no meio de um povo que só havia maldade, só havia corrupção, mas havia ali uma família que buscava a Deus com integridade, com verdade, que andava com Deus, que obedecia a Deus, que ouvia a Deus. E isso trazia alegria ao coração de Deus. A nossa postura de obediência, de crer, a nossa expressão de fé. E Deus espera que nós continuemos assim.
para que nós tenhamos a ressurreição em Cristo Jesus e tenhamos a oportunidade de rever aquelas pessoas amadas que já descansaram na morte. Durante a vida, nós fazemos a nossa escolha. Se queremos nos reconciliar com Deus, nós temos este período máximo de 120 anos, como Deus determinou para que isto aconteça, mas como já disse, não quer dizer que todos vão viver esse tempo. Nós temos pessoas como a Ivone, por exemplo, minha esposa, que descansou no Senhor aos 57 anos de idade. Meu pai descansou no Senhor aos 64 anos de idade. Tem pessoas mais novas, tem pessoas mais velhas, tem pessoas que vivem mais de 100 anos, tem pessoas que morrem ainda na sua primeira infância, na fase ainda sem completar 1 ano de idade. Porque todos nós estamos sujeitos à morte devido ao pecado. O que nós temos é que, durante a oportunidade de vida, nós busquemos a Deus em verdade, em sabedoria, em integridade, para que sejamos adoradores que andem com Deus, assim como Noé andou com Deus e era um verdadeiro adorador, íntegro, fiel, que buscava ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus segundo os seus propósitos. É desta maneira que Deus espera que nós vivamos a nossa vida de reconciliação. E aí, Ele cuida de nós a cada dia, até que o momento da morte, do descanso, chegue em nós. Mas se nós morrermos em Cristo, nós seremos ressuscitados em Cristo também para a vida eterna. É esta garantia que a palavra de Deus nos dá. É esta garantia que fala em Romanos 8, é esta garantia que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante, onde diz: irmãos, a respeito da morte, eu não quero que vocês ignorem uma verdade, pois o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e soada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Alegrai-vos e consolai-vos uns aos outros com esta palavra. É isso que Deus escreve para nós. Se com Cristo nós morremos, com Cristo nós também seremos ressuscitados, assim como Ele ressuscitou. E desta maneira, nós veremos todos aqueles que nós amamos e que também passaram pelo mesmo processo. Um processo que envolve maior conhecimento da palavra, menor conhecimento da palavra, maior maturidade ou menor maturidade, mas de qualquer maneira, todos nós somos imperfeitos e limitados. E por sermos imperfeitos e limitados, Deus, na sua justiça e no seu amor e misericórdia, Ele considera as nossas limitações e Ele irá nos julgar para a ressurreição segundo o nosso conhecimento e segundo aquilo que nos foi aplicado, mas acima de tudo, pela graça, pela alegria que na vida nós promovemos no coração de Deus. Pela reconciliação, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, naquilo que nós não poderíamos fazer, Jesus Cristo se entregou em sacrifício por nós, porque para que houvesse ressurreição, haveria necessidade de um sacrifício de alguém que não houvesse pecado. E Jesus Cristo viveu 33 anos sem pecado. Um jovem de 33 anos morreu por você, por mim, por toda a humanidade, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e alcançarmos a vida eterna pela sua ressurreição.
o outro aspecto da graça, este é o outro aspecto da graça, onde Jesus se entrega por nós, sendo que nós não somos merecedores. Agora nós temos o dever e a consciência de promovermos a alegria no coração de Deus, pelo amor, pela obediência e pela fé. É por isso que Jesus fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, nesse dia de finados, muito mais do que pensar na morte, pense como você tem conduzido a sua vida, como você tem se reconciliado com Deus, como você tem se colocado diante de Deus. Pense também que aquelas pessoas que você ama, que já descansaram no Senhor, todas elas terão a oportunidade da ressurreição e da vida eterna dentro do conhecimento e do desenvolvimento espiritual de que cada um recebeu. Deus não é injusto e ele não vai cobrar de alguém algo que não lhe foi proposto, de que não foi conhecido. E a nossa missão não é pensar, né, como será o julgamento das outras pessoas, mas é pensar como está sendo a nossa vida e como nós iremos nos apresentar diante de Deus. Como você irá se apresentar diante de Deus? Como eu vou me apresentar diante de Deus? Deus espera que nós nos apresentemos diante dele em verdade, como adoradores em espírito e em verdade, guiados pelo Espírito Santo, selados no frutos do Espírito, tendo amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, e que no amor nós tenhamos todos os frutos, o caráter de Deus e a integridade de Jesus Cristo. Então, neste dia, que nós vivamos as nossas saudades, as nossas memórias, as nossas lembranças, mas como diz o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que você tenha uma esperança de fé, de ressurreição, de amor e saber com a certeza da salvação que nós encontraremos aqueles amados que adoraram também a Deus na sua vida em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um excelente dia, que esse dia de saudade seja ressuscitado à vida espiritual para você e para a sua família, em nome de Jesus.